O que você visualiza que é o 80-20 para fazer um bom tráfego no negócio digital? Nossa, muito boa essa pergunta. Para um bom tráfego pago, eu acredito que o pilar principal é contexto. Por quê? O contexto, ele vai dizer se você fez um bom criativo. O contexto vai dizer se você está falando com o público certo. O contexto vai dizer se você está com uma boa copy. Então, é contexto. Beleza. Qual o público que eu quero anunciar? E como eu estou me comunicando com esse público? De que forma? Tá, esse público é um público mais quente ou é um público mais frio? Esse público, ele entende desses termos que eu estou falando ou ele não entende? Então, você, de acordo com o contexto, e aí entra a pesquisa de novo, aquilo que é muito importante em todas as etapas, entra o contexto. E como o segundo pilar para você fazer um bom tráfego, eu acredito que seja você ter ideias que não são tão óbvias assim. Por exemplo? Por exemplo, você está ali e quer anunciar para o público de marketing digital. Só que tem um monte de gente anunciando no leilão, né? Que o Facebook é um leilão. Sim. Tem um monte de gente anunciando ali para o público de marketing digital. Coloca o mais óbvio, marketing digital. Ao invés de você pensar em marketing digital, por que você não pensa em interesses que estão atrelados, mas que não necessariamente são óbvios? Então, equipamento audiovisual. Todo mundo que trabalha com conteúdo e com marketing digital, de alguma forma, tem interesse em equipamento audiovisual. E é um público que ninguém está competindo dentro do Facebook Ads. Então, às vezes, você ter esses tipos de sacadas de você pensar em públicos que não são tão óbvios assim, mas que vão fazer com que você entre num leilão muito mais barato, que pode te dar saltos de escala. Então, é você brincar ali com os públicos também, ir mais a fundo e você entender quais são os interesses que estão correlacionados. Legal. Como é que eu consigo fazer uma estrutura aqui em camadas para que eu consiga, não só, porque o tráfego ele tem alguns pilares, né? Você precisa alcançar as pessoas, você precisa ter uma boa taxa de conversão, você precisa converter e você precisa escalar. Então, nós não podemos apenas fazer campanhas pensando em venda, mas precisamos fazer campanhas pensando em camadas. O que é que eu estou fazendo aqui nas campanhas do tráfego, que eu estou gerando alcance e distribuição sempre para trazer o público que está mais frio para ficar mais perto de mim? Será que eu estou rodando alguma coisa específica para isso? Focado nesse objetivo, nessa camada? Beleza, segundo, o que é que eu estou fazendo aqui nas minhas campanhas e na minha estratégia para aumentar a minha conversão? Será que eu estou trabalhando o relacionamento com o público? Será que rodar uma live que eu fiz, né, que fala sobre esse tema, vai trazer mais conexão com o público e, consequentemente, vai aumentar minha taxa de conversão? E, por último, escala. O que eu posso fazer? Quais são as sacadas e os dados que existem aqui que estão me falando que eu posso executar estratégias para aumentar a minha escala? Que tipo de comunicação e leque eu posso abrir para alcançar novas pessoas? Porque, às vezes, a escala está numa palavra que você não falou. Por exemplo, tem muitos profissionais que entram no marketing digital e eles são muito renomados, né, no mundo tradicional, em suas carreiras. Só que quando elas entram para o marketing digital, elas chegam falando aquela comunicação que elas aprendem com muitos termos profissionais, Do mundo tradicional. muitos termos rebuscados do mundo tradicional. E, às vezes, para um médico, a única diferença... Por exemplo, tem um médico que eu vi que ele fez ali um Reels e a headline era show catarro. Bom dia. Chocatarro. Chama muito mais atenção do que um médico falar como você pode melhorar a sua garganta e a sua sinusite para você não ter mais... Entendeu? Ao invés de você... E isso vem muito do ego também, né? Naquele lance do status, e sempre volta para isso. Ao invés de você tentar ficar trazendo uma postura extremamente profissional e com um vocabulário, o que funciona? O que funciona? O que chama atenção? Porque, às vezes, se você não está disposto a abrir a mão do seu status e do seu ego para que você dê certo no mercado digital, talvez você não esteja pronto para dar certo no mercado digital. Porque a gente precisa entender não apenas o que as outras pessoas querem ouvir, nós precisamos entender o que funciona. Então, às vezes, o que funciona, a gente não quer fazer. Porque aquilo fere o nosso ego. Exatamente. Aquilo fere o nosso status. Então, a gente não quer baixar uma posição para ter um vocabulário mais coloquial, para falar mais na linguagem da galera.
E aí é o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Muitos profissionais ficam quebrando a cabeça. Mas essa blogueira fica falando desse jeito e tem que denunciar essa blogueira e não sei o que lá. Mas, cara, o que ela tá fazendo? Ela só tá se comunicando da forma que as pessoas querem ouvir. Justíssimo. E por isso que ela tá vencendo. E por mais que ela não seja a melhor do nicho, ela tá dando uma surra em todo mundo em termos de estratégia de posicionamento. Perfeito. Só porque ela conseguiu entender esse princípio. Então, não é sobre o que você quer falar, é sobre aquilo que vai solucionar o problema da audiência de uma forma inteligente, da forma que as pessoas queiram ouvir.